Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Estou no Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana, cidade do Paraná, mantida pela Congregação dos Oblatos de São José. E este é o nosso programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. E nós estamos já no 33º domingo do tempo comum. Estamos a um passo do término do ano litúrgico. O ano litúrgico, ele começa no primeiro domingo do Advento. E o primeiro domingo do Advento está próximo aí, mais 2 semanas, nós estaremos no primeiro domingo do Advento, que inicia o tempo, justamente, o ciclo do Natal. Ciclo do Natal, que começa com o Advento, tem os dias próximos da festa, da solenidade do Natal, depois tem a própria solenidade no Natal, com 8 dias, a chamada oitava do Natal, e depois o chamado tempo do Natal, que é um tempo pequeno em termos de dias, é bastante pequeno, mas é muito denso de celebrações e de significados. E tudo isso que compõe o chamado ciclo do Natal, que começa com o tempo do Advento, e nós estamos perto do tempo do Advento. Eu estou insistindo nessa ideia de que nós estamos perto do tempo do Advento, porque essa proximidade com o tempo do Advento, ela tem algumas características, e talvez a característica mais evidente é um despertar dos fiéis, um despertar da igreja para o significado do tempo e da história. E isso é feito chamando atenção sobre sinais, sobre fatos, sobre movimentos que a própria história contém. Nós chamamos isso, de uma maneira muito assim, popular, como sinais dos últimos dias. Bom, popular mesmo seria dizer o fim do mundo. Esse seria o mais popular, para identificar todo esse conjunto de ideias, de propostas. Então, a gente tem que começar a considerar esse contexto, esse modo de pensar, enfim, essa disposição que as pessoas têm, pelo menos algumas, e algumas têm muita disposição em pensar em fim de mundo, e sobretudo, associar o fim de mundo com destruição. Porque, normalmente, as coisas acontecem assim, quando uma coisa acaba, ela está sendo destruída. De maneira que a gente associa com o fim de mundo à destruição. Destruição da matéria, destruição da história, destruição do tempo e de nós também. No final das contas, nenhum de nós tem controle sobre isso. Absolutamente não. Nós estamos sempre nos últimos dias. Porque, veja bem, se eu estou esperando uma pessoa vai chegar e eu estou marcando no relógio, ela vai chegar daqui a algumas horas. Horas são formadas por minutos. Então, daqui a alguns minutos, esta pessoa vai chegar. Então, ela está para chegar. Mas quantos minutos faltam? Eu não sei.
Vamos dizer que falta 100 minutos, então são os últimos 100 minutos. Vamos dizer que falta 200 minutos. São os últimos 200 minutos antes dela chegar. Vamos dizer que faltem ali 10 minutos. São os últimos 10 minutos, mas serão sempre os últimos minutos. Não importa se um número grande de minutos, ou de horas, ou de dias, anos, séculos, milênios, mas serão sempre os últimos. De modo que dizer que nós estamos nos últimos tempos é perfeitamente correto. Mas não significa que o final vai ser daqui a uma semana. Pode ser daqui a 1 milhão de anos. Pessoalmente, eu acho que não vai ser daqui a 1 milhão de anos. Mas também acho que não vai ser daqui a uma semana. Para nós e para a nossa vida, nós estaremos sempre nos últimos momentos. E isso, esse modo de pensar, muda, inclusive, o nosso relacionamento com o tempo que nós temos, com a vida que nós vivemos. Se eu estiver preocupado com isso, se para mim eu vou ter muito ainda para viver, para fazer, para buscar, para encontrar, enfim, se eu vou ter uma liberdade enorme no tempo e na história que eu ainda vou fazer, então eu posso abusar. Agora, quando eu percebo que eu não tenho tanto tempo, eu tenho que dar qualidade ao tempo que eu tenho. Todos nós somos chamados, então, nesses últimos domingos do tempo comum, a pensar um pouco na qualidade, no significado, na orientação que nós estamos dando para o tempo que nós temos, que nós não sabemos quanto será. E eu não quero colocar medo em ninguém, mas nós não sabemos quanto será. Então, se eu não sei quanto tempo eu terei, eu preciso dar qualidade a este tempo que eu terei. E este é um pouco o pano de fundo de fé que a liturgia, que a igreja nos propõe, apresenta nesses 2 domingos. Esses 3, 4 domingos antes do final do ano litúrgico. Nós, no 33º domingo do tempo comum, estamos aí com 2 domingos. É este e mais o próximo, que é o domingo chamado de Cristo Rei. Mas, enfim, depois de toda esta introdução, vamos dar uma olhadinha nos textos litúrgicos para este 33º domingo do tempo comum. Nós começamos, então, com um texto do profeta Daniel. Primeira leitura do profeta Daniel, capítulo 12, versículos de 1 a 3. E diz assim: Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de teu povo, e será um tempo de angústia, como nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. Mas nesse tempo, teu povo será salvo, todos os que se acharem escritos no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Esta é a palavra do profeta Daniel, do capítulo 12, versículos de 1 a 3. Eu, pessoalmente, admiro demais esse texto de Daniel, especificamente as últimas palavras que compõem justamente o versículo 3. Para mim, inclusive, é um projeto de vida. É um projeto de vida e de ação educativa.
a ideia de que quem ensina a outros a justiça, que esta ação será recompensada com a imagem aqui de brilhar como estrelas por toda a eternidade. Essa imagem, para mim, ela é muito significativa. Por quê? Porque a história, como nós lemos nos livros de história, como nós estudamos na escola, a história, ela valoriza, ela destaca, melhor do que valorizar, ela destaca pessoas sem juízo de valor. Na maioria das vezes, as pessoas são apresentadas pelos seus feitos, pelo que elas implicaram no decorrer dos séculos, pelo que realizaram, sem dizer de bom ou de mal. A palavra de Deus, porém, nesse ponto aqui, ensina que é quem conduz à justiça que será valorizado e brilhará como as estrelas. Isto é, será conhecido, será reconhecido e será posto, colocado com algum significado. Porque nós encontramos, e como estudante de história, eu vejo tantas vezes homens e mulheres que não deixaram marcas de qualidade na história, mas estão na história. Por quê? Porque fizeram coisas. A palavra de Deus, porém, valoriza aqueles que fizeram as coisas boas, ou, como o texto diz, justas. Porque o conceito de justiça na Sagrada Escritura, ele é muito importante. E não se trata de fazer o que é certinho, o que é bonzinho. Se trata de fazer o que é conforme a vontade de Deus. Se trata de fazer algo em sintonia com os mandamentos. E no caso de nós cristãos, se trata de fazer, de viver, enfim, de existir conforme a palavra do Evangelho. Então, este é o ponto. Enquanto nós ficamos muito preocupados com o fim do mundo e nos angustiando com isso, e inclusive, vamos trazer para uma experiência muito pessoal, que todos, especialmente aqueles que já têm mais idade como eu, todos sentimos, de alguma maneira, o fim dos nossos dias, a nossa própria morte pessoal. Então, a gente fica muito angustiado com isso. E tem pessoas que se angustiam profundamente. E eu observo um pouquinho algumas pessoas que, inclusive, eu supunha que tivessem muita espiritualidade e entendessem o fim pessoal neste mundo com uma dimensão de fé mais intensa, mais profunda, mas eu vejo que estão intensamente angustiados com isto, preocupados, medrosos. Sim, o medo faz parte da nossa experiência humana e certamente perante a morte nós temos medo, isso é verdade, claro. Alguns têm mais medo da negação da vida, outros têm medo do sofrimento, eu tenho medo do sofrimento, da dor, sem dúvida. Mas se nós somos tocados pela graça do Espírito, nós temos que entender que a justiça que nós buscamos na nossa vida, o resultado dessa busca superará a nossa finitude. E nós teremos um horizonte, ou, como diz um certo autor, um horizonte de eternidade. Eu não posso provar isso, gente. Eu não posso provar absolutamente isso. Para ser sincero, eu não posso provar nem a minha origem. Se você ou eu fiz esse exercício, formos buscar informações sobre os nossos antepassados, até que ponto nós iremos? Eu consegui ir até a minha 5ª geração. E não é fácil isso. Isto é, eu sei quem foram meus pais, isso é certo, eu sei quem foram meus pais, meus avós, meus bisavós, meus trisavós, meus tetravós,
Eu não sei mais, na sexta geração, lá para trás, eu não sei mais. Eu tenho até uma ideia, mas eu não tenho controle absolutamente da minha 10ª geração lá atrás. Eu não tenho. Então, eu não tenho como provar um tempo que está muito próximo de mim, está 1,5 século, 2 séculos. Como é que eu vou provar um tempo que eu não tenho nem controle da quantidade? Então, o que eu tenho que fazer é dar a ele qualidade, e uma qualidade de fé. Muitas pessoas tomam esta palavra, como também outras palavras do Evangelho, como ameaças de castigo, como anúncio de sofrimento, de destruição, quase como que, me perdoem dizê-lo, mas às vezes até com um certo gosto de vingança, porque aqueles que não fazem como ela faz, a pessoa que pensa, então serão punidos. Esse tipo de abordagem não é uma abordagem exatamente muito evangélica, não. Por quê? Porque está mais para uma certa vingança da história, e não redenção, salvação na história. E é esse ponto, então, que nós vamos observar justamente no evangelho que hoje nós iremos ouvir. Então, eu vou ler, agora com lentes diferentes, eu vou ler o texto do evangelho desta semana, deste domingo, o evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 32. Esse é um trecho do evangelho segundo Marcos chamado apocalíptico. É um gênero literário chamado apocalíptico, o capítulo 13 do Evangelho segundo Marcos. E diz assim: naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará, até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Esta palavra do Evangelho segundo Marcos é de um texto cujo gênero literário se chama apocalíptico. Ela usa dos recursos que Jesus tinha e que o autor do Evangelho segundo Marcos tomou para si. Imagens de sol que escurece, imagens de lua que perde o brilho, imagens de estrelas que caem. A visão do mundo natural da época era muito restrita em relação à nossa visão. Nós sabemos que o universo é enorme, o universo é quase infinito. Não vamos entrar nesse contexto, não vamos tentar entender isto agora nessa expressão que eu disse, quase infinito. Mas vamos considerar a imagem que o evangelista usa. A natureza se decompõe. É esta a imagem. E sobressai alguém especial, o Filho do Homem, que estabelece uma nova ordem. Esta nova ordem que será estabelecida
e que Jesus insiste dizendo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, esta nova ordem nós já podemos experimentá-la. Porque nós vivemos conforme, ou pelo menos deveríamos viver, conforme a palavra do Evangelho, os valores do Evangelho, olhando para o Redentor, que é o Cristo, o Senhor. Então, em vez de nós ficarmos angustiados com um iminente fim de mundo, porque é iminente, porque é sempre iminente, não importa que o fim de mundo seja daqui a essa tarde, ou daqui a 1000 anos, mas é iminente. Pode ser que nós não o vejamos, mas é iminente. E para nós também, para a nossa história pessoal. Quando será o meu fim? O teu fim? Então, nós precisamos sempre ter a atenção voltada para os valores do Evangelho, para vivermos estes valores e estarmos em sintonia com o novo céu e a nova terra que virá. E quem nos dá esse horizonte? É Jesus, ensinado, proposto na segunda leitura. Vejamos qual é a segunda leitura. Estamos vendo nesses dias, nesses domingos do tempo comum, desses últimos domingos do tempo comum, trechos da carta aos Hebreus, da carta aos Hebreus. Eu quase disse aqui da carta de São Paulo aos Hebreus, desculpe. Mas a carta aos Hebreus não é de São Paulo, certamente não é de São Paulo. Até algumas décadas atrás se dizia até que a carta aos Hebreus era de São Paulo, mas não é de São Paulo. É de um outro autor que a gente não sabe quem que é. Não é o assunto nosso aqui, debater a autoria da carta aos Hebreus, mas apenas por causa que eu quase afirmei carta de São Paulo aos Hebreus, até meio sem querer, mas a carta aos Hebreus ela não é de São Paulo, é de um autor ligado, certamente, ao mundo hebraico da época do primeiro século, especialmente por volta do ano 70 da nossa era, do primeiro século, ano 70, quando o mundo judaico, os hebreus são os judeus, o mundo hebraico, o mundo judaico, havia se esfacelado, porque os hebreus haviam perdido, os judeus haviam perdido o templo de Jerusalém, haviam perdido o culto que acontecia no templo, eles estavam praticamente, na prática, sem casa, sem referência. Então, alguns que tinham aceito Jesus como Messias, alguns daqueles homens e mulheres importantes da sociedade hebraica daquela época, eles estavam também em crise. E a carta aos Hebreus é dita, é escrita, é proposta para eles. E hoje para nós. E o que ela valoriza? Vejamos. Diz assim, a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 11 ao 14, e depois o versículo 18. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com uma única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Ora, onde existe o pecado, já não existe oferenda já não se faz oferenda pelo pecado. O texto destaca o Cristo, o Salvador. Ele é o importante. Ele é o que dá significado, sentido para a história. É nele que nós encontramos e devemos colocar a confiança. A tecnologia certamente é muito boa. As possibilidades que hoje nós temos, como isso que nós estamos agora aqui vivenciando, essa comunicação
todo mundo virtual, mas também os deslocamentos, todas as facilidades do mundo moderno, o fato de nós usarmos um cartão para fazer transações financeiras, o fato de nós... Nossa, gente, quanta coisa que nossos avós absolutamente não imaginavam quando eram pequenos, crianças. E nós hoje usamos de maneira espontânea, quase que natural. Isso tudo também tem um fim. Isso tudo é efêmero. Mas o que fica é o Cristo, o sacerdote. E lembrem-se, aqui, quando o texto da carta aos Hebreus fala todo sumo sacerdote oferece o culto, ou todo sacerdote oferece o culto, se fala do sacerdote de Jerusalém, sacerdote hebraico. É este o modelo que o autor da carta aos Hebreus toma, porque ele conhece a dignidade, a grandeza daquele sacerdócio. Mas o sacerdócio maior é o sacerdócio de Cristo, e todos os que somos batizados somos também sacerdotes com Cristo. Não apenas aquele que recebe a ordenação presbiteral, o padre. Todos os batizados recebem o dom do sacerdócio, o sacerdócio de Cristo. E o que é o sacerdócio de Cristo? É poder se comunicar com Deus. Então, quando eu me comunico, eu levo até Deus algo e eu trago de Deus algo. Eu me transformo numa ponte. O Cristo é o pontífice, é a ponte, o pontífice entre Deus e os homens e Deus. E todo batizado, porque está mergulhado em Cristo, também é alguém que transmite Deus, que recebe Deus, que propõe Deus. Esse dom, gente, é dado a todo batizado, não apenas ao presbítero, ao padre, mas é dado a todos, por causa de Cristo. E a carta aos Hebreus, em sua grande extensão, evidencia, propõe, amplia esse conceito de sacerdócio, que nasce em Cristo, que toma do sacerdócio do Antigo Testamento a imagem, mas que estende esta imagem agora a todo aquele que aceita e que vivencia o mistério de Cristo em sua vida. Então a história, a vida, passa a ter um significado. E por isso nós podemos dizer, nós podemos ler esse trecho, esse salmo, aliás, que é o Salmo 15, proposto neste domingo, no 33º domingo do tempo comum, com 3 estrofes. E diz assim: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Bonita essa expressão. E as estrofes: ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Junto vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Este salmo que a gente usa na liturgia das horas, em certos momentos da oração que nós fazemos, os religiosos, os presbíteros, as religiosas, e muitos fiéis leigos fazem a liturgia das horas. Este salmo é um salmo de confiança, é um salmo de abandono. Abandono no sentido de que eu me coloco nas mãos de Deus. E eu permito que Ele faça a história em mim. Então, amigas e amigos, entendamos os últimos domingos do tempo do Advento não como uma ameaça, porque a gente vai ouvir muito por aí ameaças de fim, de destruição, de angústia e de sofrimento. Olha, isso já existiu na humanidade, isso vai existir muitas vezes ainda, como existe agora. Mas entendamos a palavra do Senhor
no sentido de nos alimentar a esperança e de nos dar uma sólida confiança. Os que vivem e ensinam a justiça brilharão como estrelas no firmamento. Eu acredito nisso e proponho que você também creia nisto. Esse foi um pouco o conteúdo do 33º domingo do tempo comum, do ano da liturgia B, e eu sou o Padre Mauro Negro, falando no nosso programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Por favor, faça a sua inscrição, coloque o seu joinha aí e divulgue um pouquinho, conforme as suas possibilidades, esse nosso humilde trabalho. Aqui do Centro de Espiritualidade Josefina. E eu desejo a todos vocês graça e paz.